Olá a todos, meu nome é Pedro Augusto Marazzo de Souza, sou estudante do curso de Agronomia da Universidade Federal de Viçosa e atualmente faço minha iniciação científica na Unidade de Crescimento de Plantas sob a orientação do professor Wagner Araújo e do Dr. Marcelo Vaz. Hoje vou apresentar meu trabalho, crescimento e produção de biomassa em linhagens morfologicamente distintas de cianobactérias. Bom, introduzindo um pouco sobre cianobactérias, eles são organismos procariotos gram-negativos, capazes de realizar a fotossíntese oxigênica. Eles possuem e podem ser encontrados numa diversidade morfológica e metabólica muito elevada, sendo considerados organismos cosmopolitas, então ocupando um largo espectro de ambientes. Podem ser encontrados da Antártica até alguns desertos. O que vale destacar sobre esses organismos é a capacidade também de algumas linhagens em realizar a fixação biológica do nitrogênio via heterócitos, células especializadas nessa ação, como demonstrado na imagem 2, que contém a enzima nitrogenase, que faz essa fixação. Elas são presentes principalmente nas linhagens filamentosas heterocitadas, essas que estão enfeitando o fundo. E falando um pouco também sobre as atividades econômicas relacionadas à cianobactéria e seu uso, os primeiros relatos de uso de cianobactérias foi no Império Azteca para alimentação. Os povos aztecas utilizavam peneiras, para capturar, para coletar espécies de cianobactérias do gênero Spirulina para implementar sua dieta. O que ocorre hoje também com alguns povos das planícies do Chad, que fazem basicamente o mesmo ato de coletar essas cianobactérias e utilizá-las na sua dieta. Algumas pesquisas também trabalham em cianobactérias como plataformas para a produção de biocombustível e para a produção de bioinsumos, biofertilizantes e bioestimulantes, já que as cianobactérias são conhecidamente produtoras de fito-hormônios. Inclusive, dessa notícia, um novo bioinsumo à base de algas melhora o crescimento de plantas. Ela é a base de cianobactérias, sendo que a cianobactéria selecionada é capaz de produzir o ácido indole 3-acético, que é promotor do desenvolvimento de tecidos e do sistema de defesa das plantas. Hoje também ainda se utiliza cianobactérias para a produção de proteínas em pó, como na imagem do canto superior direito, principalmente as do gênero Spirulina, tanto para a produção de proteína em pó para consumo humano e para consumo animal. Bom, visto essa diversidade de usos e morfológico-metabólica, o objetivo do trabalho foi analisar o crescimento e a produção de biomassa de 3 linhagens morfologicamente distintas do banco da coleção de cianobactérias e microalgas da Universidade Federal de Viçosa. Primeiramente, foi selecionada a linhagem unicelular Synechococcus, de código PCC 7942, como linhagem filamentosa homocitada a Aeugenianus de código CCM UFV 034, e como filamentosa heterocitada do gênero Tricormus, a CCM UFV 017. Como vocês podem ver na imagem, ela que possui os heterócitos, sendo então capaz de fixar o nitrogênio atmosférico. Também, como acréscimo, foi analisado o desempenho da linhagem 017 em meios com e sem suplementação de nitrogênio. Bom, as linhagens foram expostas em frascos do tipo Erlenmeyer, de 125 ml, com 4 repetições cada, sendo as linhagens 017, 034 e 7942, cada uma das linhagens, inoculadas em meio BG11 com suplementação, e, em acréscimo, a linhagem 017 foi também inoculada em meio BG11-0, sem suplementação de nitrogênio. Foi aferido o crescimento celular via absorvância por meio de espectrofotômetro, a comprimento de onda de 750 nanômetros, e a biomassa seca foi aferida pela filtração da biomassa presente nos Erlens por membranas de nitrato de celulose de poros de 0,22 micrômetros. Todos os resultados foram submetidos à análise de variância e as médias comparadas entre si pelo teste de Tucker a 5%. Bom, vendo os resultados, começando de ambos com o gráfico da densidade ótica e do acúmulo de biomassa seca, analisando os gráficos A referentes à linhagem unicelular PCC 7942, pôde-se observar uma fase lag bem pequena, quase inexistente, então indicando uma rápida aclimatação, com uma fase log apresentando um crescimento muito acelerado, e já no quinto dia, na quinta, sexta ferição, ela entrando em fase estacionária, podendo observar a entrada nessa fase estacionária tanto no gráfico da ADO quanto no acúmulo de biomassa. Nos gráficos B,
referentes à linhagem 034, filamentosa homocitada, pode-se notar uma fase lag muito extensa, demorando de 4 a 5 dias para aclimatar e aí sim iniciando a fase log. Não foi possível aferir então a fase estacionária, que seria necessário então submeter essa linhagem a um experimento de maior duração. Os gráficos C e D representam respectivamente a linhagem 0,17 meio BG11 e meio BG11,0. Quanto a DO, pode-se ver um comportamento muito similar, não apresentando fase lag e apresentando uma fase log que se estende até o final do experimento, com indício de fase estacionária. O que se pode notar mais precisamente no gráfico de acúmulo de biomassa, não apresentando também a fase lag, apresentando a fase log e já pelo acúmulo de biomassa apresentando uma fase estacionária. Aqui em uma tabela relacionando os valores de velocidade máxima na fase log e produtividade diária de biomassa, a gente pode ver que a linhagem unicelular PCC7942 apresentou maior velocidade, então um crescimento mais acelerado e a maior produtividade diária de biomassa. E dentre os tratamentos da 017, eles foram muito similares, porém o tratamento com BG11,0 apresentou uma ligeira maior velocidade de crescimento na fase log, e o tratamento com BG11 apresentou um ligeiro também maior produtividade diária de biomassa. Bom, como discutindo então os resultados, a linhagem PCC7942 unicelular apresentou um rápido crescimento sem fase lag, com quase nenhuma aclimatação. Porém, chegou na fase estacionária já no quinto dia, no quinto e no sexto ponto amostral. Isso indica que o rápido crescimento gerou ao final uma limitação nutricional do meio, ou até um autossombreamento, retardando e chegando mais precocemente à fase estacionária. Para a linhagem CCM-FV034, apresentou uma fase lag muito grande, o que refletiu no acúmulo de biomassa final, mas porém apresentando um crescimento após essa aclimatação. Porém, não foi possível observar a fase estacionária, sendo interessante talvez submeter essa linhagem a experimentos de maior duração, de forma a caracterizar essas fases, né? Para a linhagem CCM-FV017, observou um comportamento similar tanto em BG11 quanto em BG11,0, com rápida aclimatação e sem fase lag evidente. Porém, o que seria interessante também se notar para essa 017 é submetê-la a um experimento de maior duração, visto comparar a capacidade que ela tem em fixar o nitrogênio atmosférico e ver suas vantagens sobre as outras linhagens sem essa capacidade. Então, também seria interessante colocar essas linhagens sobre os mesmos tratamentos em experimentos de maior duração, visando fazer essa classificação, essa análise de cada uma dessas fases, né? Então, por finalizar, né, é interessante sempre se caracterizar o maior número de linhagens de cianobactérias possível, de modo a selecionar não somente organismos com as mais elevadas taxas de crescimento, mas também aquelas linhagens com alto potencial de acúmulo de substâncias de interesse, como no caso que a gente tinha tido proteínas, ou para a produção de biocombustíveis, bioinsumos ou bioestimulantes, né? Bom, por fim, queria agradecer às agências de fomento, CNPq, FAPEMIG, CAPES e a Universidade Federal de Viçosa, né? Além da equipe da Unidade de Crescimento de Plantas. Muito obrigado. E essas são minhas referências.